Como é que uma fé que nasceu no deserto da Arábia se tornou parte da alma de um outro continente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na incrível jornada da africanização do Islã. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como que o Islã, que surgiu lá no Oriente Médio, não apenas chegou na África Ocidental, mas se transformou em algo profundamente africano? É essa história que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, a gente precisa voltar lá no início. Como é que foram os primeiros contatos do Islã com a África subsaariana? A resposta, olha, não está nos exércitos e sim nas caravanas. Olha, isso aqui é super importante de entender. A expansão do Islã para o Sudão Ocidental não foi uma conquista na base da força, na base militar. As fontes deixam isso bem claro. Foram os comerciantes berberes que cruzavam o deserto que trouxeram não só suas mercadorias, mas também a sua fé. O Islã chegou primeiro para os mercadores africanos e só depois chegou às cortes dos reis. Ou seja, foi consolidado pelo comércio, não pela espada. Agora, uma coisa bem interessante é que essa conversão não aconteceu em massa, de uma hora para outra. A fé foi se estabelecendo em pontos bem específicos. Nas cidades, nos centros de poder, de comércio, pense em lugares como Tumbuktu, Gene, Gao. Eram como ilhas de influência muçulmana num oceano de tradições rurais que continuaram ali praticamente intactas por muito tempo. E esse processo, gente, foi lento, levou séculos. Desde o século IX já existia uma presença muçulmana em centros comerciais. Mas foi só lá por 1030 que um soberano local, o Wardiabe, se converteu. E cidades como Tombouctou, que depois se tornariam centros lendários de saber islâmico, só foram chegar no auge muito mais tarde, lá nos séculos XV e XVI. Foi uma maratona, sabe? Não uma corrida de 100 metros. Então, se a expansão foi tão lenta e tão restrita a alguns lugares, o que foi que causou a grande virada? Qual foi o gatilho que realmente transformou o Islã numa fé africana? É esse o ponto decisivo que a gente vai explorar agora. Por séculos, o Islã foi visto como uma coisa de fora. Mas aí, um desenvolvimento interno alterou completamente as regras do jogo. E a resposta está bem aqui, nas fontes. O ponto de virada foi o surgimento de uma elite intelectual local, sábios e clérigos muçulmanos que nasceram e foram criados na própria região do Sudão. A partir desse momento, a religião não precisava mais ser explicada por estrangeiros. E por que essa liderança autóctone, ou seja, de gente nativa da própria região, foi tão revolucionária? Pensa bem, esses novos clérigos falavam as línguas locais. Eles entendiam a cultura, as crenças que já existiam por ali. Eles não eram estranhos. Em cidades como Tombouctou, os principais cargos religiosos, como imãs e cades, passaram a ser ocupados por negros muçulmanos. A mensagem do Islã, agora, vinha de uma voz familiar. Esse processo todo tem um nome: africanização. É basicamente a transformação do Islã de uma religião de brancos estrangeiros, como a própria fonte diz, para uma fé que passou a ser vista e vivida como uma religião africana de fato, totalmente entregada à identidade e ao dia a dia da região. Beleza. Com esse conceito agora bem claro na cabeça, vamos analisar uma questão que amarra tudo isso que a gente viu. Qual foi a consequência direta, na prática, desse processo todo? A pergunta então é a seguinte: o que aconteceu como resultado desse processo de africanização? Vamos dar uma olhada nas opções para encontrar a resposta com base no que a gente acabou de ver. Vamos analisar isso aqui com calma. A opção A, que fala de perda de contato, está errada. Pelo contrário, muitos desses sábios locais iam estudar em grandes centros como Fez, mantendo a conexão. A C, sobre revolta armada, também não bate. A gente viu que a difusão foi pacífica, comercial. A D, sobre simplificar a lei, também não faz sentido. A elite de Tombouctou estudava e se aprofundava muito na teologia. E a E, de proibir o árabe, é o oposto do que acontecia. O árabe era a língua dos estudos. Então só nos resta a B. A familiaridade dos clérigos locais com a cultura tornou a propagação da fé muito, mas muito mais eficaz. Portanto, sem dúvida nenhuma, a resposta correta é a B. O ponto crucial, a virada de chave, foi exatamente essa. A africanização tornou a disseminação da fé mais eficaz porque conseguiu conectar os ensinamentos religiosos com as identidades locais que já existiam. E para a gente fechar, qual é o legado que ficou disso tudo? Como que essa africanização moldou o Islã na região para sempre? Olha que legal essa comparação, ela resume tudo perfeitamente. O Islã passou de uma fé que era vista como estrangeira, focada nas cidades e que dependia de missionários de fora, para se tornar uma religião africana, espalhada por seus próprios sábios e profundamente entrelaçada com as culturas locais. Uma transformação completa mesmo. E para mim,
Não existe um símbolo mais poderoso disso do que a grande mesquita de Djenné. Ela não se parece com uma mesquita do Oriente Médio, né? A arquitetura dela é sudanesa, feita com os materiais e as técnicas da região. É a prova em argila e madeira de um Islã que se tornou verdadeiramente africano. No fim das contas, o resultado foi uma fé que não exigia que as pessoas abandonassem quem elas eram. O Islã foi como um fio novo que foi se entrelaçando num tecido cultural que já existia, coexistindo com outras tradições. Em vez de apagar identidades, ele ofereceu uma nova bandeira em comum que uniu diversas sociedades. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? A africanização do Islã é um exemplo incrível de como uma ideia global é traduzida para uma realidade local. A pergunta que fica é: que outras traduções culturais, onde o global encontra o local, estão moldando o nosso mundo nesse exato momento? Fica aí a reflexão.